Tudo que Jesus conquistou na cruz, ele agora vem, por intermédio do Espírito Santo, aplicar na vida de cada um de nós e obrar na vida de cada um de nós. Quando nós andamos em espírito, estamos caminhando em Cristo, nas obras de Cristo em nós. Quando caminhamos na carne, estamos fazendo o que nós bem entendemos, que achamos, e não é a obra de Cristo, nem a obra do Espírito Santo. Sou eu mesmo, sozinho, sem o Espírito, sem Cristo, fora da vontade de Deus, Mas quando nós andamos no Espírito, nós nos achegamos a Cristo, temos comunhão com Ele, percebemos o mover do Espírito e caminhamos conforme o mover do Espírito, É como se fosse o próprio Senhor obrando em nós pelo Espírito Santo, Então vamos continuar lendo, Então aqui Lucas fala que são as coisas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, lá no livro de Lucas. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. Falando da ascensão, Aí ele foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, depois de ele ter morrido na cruz, depois da sua obra ali na cruz, se apresentou vivo. Ele está falando da ressurreição. Depois da sua morte, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Ressurreição. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Então aqui ele vai relatar o período que o Senhor Jesus apareceu, ficou aparecendo aqui aos apóstolos, aos discípulos, aqui depois da sua ressurreição, ficou aparecendo ressuscitado, durante 40 dias, e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, o que ele ensinou durante esses 40 dias? As coisas concernentes ao reino de Deus. A gente vê o encargo de Lucas com relação a esse assunto, com relação à ressurreição de Cristo, a sua ascensão e o seu ministério celestial, Então ele ensinou durante 40 dias com relação ao que as Escrituras do Velho Testamento falava dele e com relação ao reino de Deus, Coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, comeu com eles. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Então Jesus, ele ascendeu aos céus para isso. Ele foi para que o Espírito, para receber a promessa do Pai, o Espírito ele seria derramado sobre o cabeça e desceria para todo o corpo, a promessa do Espírito. Mas convia que o Senhor ascendesse ao céu para que o Espírito ele fosse mandado. A gente vai ver isso aqui em João, Evangelho de João 16:7. Evangelho de João 16:7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então essa era a promessa, que ele teria que ir, ascender aos céus, ser entronizado lá no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, como sumo sacerdote, como mediador, como advogado, para continuar o seu ministério, mas agora não mais o seu ministério terrenal, mas o seu ministério celestial. Então Lucas ele fala aqui nas coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar no versículo 1, que é a obra terrenal do Senhor Jesus.
mas ele continua agora, né, fazendo e ensinando agora por intermédio do seu ministério celestial, por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo agora obrando na igreja pelo ministério do Espírito, né, que fala lá a festa de Pentecostes, né, as 3 primeiras festas, ministério terrenal do Senhor Jesus, Páscoa, Asmos e Primícias, ministério terrenal até a sua ressurreição. Pentecostes, né, o ministério do Espírito Santo, ministério do Espírito de Cristo obrando aqui, o Espírito Santo trazendo tudo que Cristo conquistou na cruz e fez a sua obra na cruz ali. Agora não só o Espírito, o Espírito Santo na sua originalidade, né? O Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo na sua economia, né? Agora ele no seu trabalho, é ele trazendo tudo que Cristo conquistou na cruz, né? E ele continua: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e também nos confins da terra. Dita estas coisas, estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, né? Falando agora da ascensão de novo, volta a falar da ascensão. Foi elevado Jesus à altura, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, então a gente vê que Lucas ele dá detalhe da ascensão, né? Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Olha que interessante agora. Tu vê que Lucas agora, né? O encargo que ele tem agora, né, ele quebra agora toda a heresia, né, que o Senhor já veio em espírito, né? Agora ele fala aqui, né, que esse Jesus, dentre vós, foi assunto ao céu e virá do modo como viste subir, né? Ele, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, né? Jesus, como é que foi que eles viram ele subir? De carne e osso, né? Como a gente viu lá no livro de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, apalpai-me aqui para você ver que eu não sou um espírito, né? Sou de carne e osso, comeu com eles, né? Então agora eles vai dar testemunho aqui que da mesma forma que eles viram ele subir, que ele virá de novo, né? Da mesma forma virá nas nuvens e de carne e osso, não um espírito, mas de carne e osso, né? A gente vê que muito se fala da segunda vinda do Senhor Jesus, né? Os judeus, por exemplo, eles aguardam o Messias da linhagem de Davi. Então eles têm lá, né, em Israel, né, toda a linhagem, toda a descendência de Davi até os dias de hoje. E eles creem que o Messias virá dessa descendência, que um desses homens que tem lá hoje, que são da descendência de Davi, eles ficam olhando, observando os descendentes de Davi que estão entre eles lá. Inclusive, eles têm até um candidato já hoje, né, que eles veem a postura de um rei nessa pessoa, eles veem essa pessoa como Messias. E me parece, assim, com algumas coisas que eu já estudei com relação a isso, que esse moço agora ele sumiu do meio deles, se ocultou do meio deles, mas que ele praticamente se dizia o Messias. E ele é da linhagem de Davi, tudo lá. E outra coisa que me chama a atenção também,
que eu aprendi até há pouco tempo, que a maioria, antigamente nas escrituras, a gente falava dos fariseus e saduceus. Os fariseus não acreditavam na reencarnação, mas os saduceus já se falava naquela época que eles acreditavam na reencarnação, né? E eu ouvi assim dizer há pouco tempo, que eu não sabia disso, que a maioria dos judeus, eles creem na reencarnação. Eles não creem na ressurreição de morto, mas eles creem na reencarnação. E eles aguardam um Messias da linhagem de Israel, né, como se fosse uma reencarnação do Messias ali na vida daquele descendente de Davi ali, né, provindo da linhagem real de Davi, né. Eles não têm, a gente vê que o judeu, ele não tem muita dificuldade em receber o espiritismo, porque se a gente for estudar o judaísmo de hoje, ele é muito parecido com o judaísmo, com o espiritismo. O judaísmo, ele é muito parecido com o espiritismo, né? E eles esperam, o espiritismo que fala nesse espírito que morreu, agora reencarnou agora nessa outra pessoa, né? E agora o espírito morreu de novo, aquela pessoa morre e aquele espírito sai e reencarna numa outra pessoa. Eles creem isso, né? Tem até algumas pessoas que ainda hoje falam que são Jesus Cristo, né? A gente vê Henri Christ, que fala que ele é uma reencarnação. Quando a gente vai ver o que ele entende, o que ele fala sobre isso, que ele é uma reencarnação de Cristo, né? Ele se diz uma reencarnação de Cristo, né? E não somente ele, mas existem outros também. E tem várias linhas de pensamento, ainda que eu creia até que nem todo judeu creia na reencarnação, né? Mas eu já ouvi falarem que a maioria dos judeus hoje, eles creem na reencarnação. E é bem parecido assim o judaísmo com o espiritismo, né? A gente vê que eles têm muita facilidade, e os judeus, né, têm muita facilidade em receber cabala, os livros apócrifos, né, por conta disso, que eles acreditam na reencarnação. Então eles têm muita facilidade, eles estudam muito isso, né, o Talmud, Guemará, Mishnah, são livros de judeus, né, que judeus mesmos, que rabinos, né, rabinos que escreveram esses livros, e eles creem nessas coisas místicas, né. Ainda são muitos místicos, não aprenderam ainda até hoje ainda. São muitas das vezes até idólatra. Mas Lucas ele fala aqui, né, que Jesus, dessa mesma forma que viste, né, do mesmo jeito, carne e osso, um homem de carne e osso, com um corpo glorificado, um corpo eterno que não morre mais. Dessa mesma forma, como viste subir, né, vocês vão ver ele descer de novo. Isso está também em Lucas, aqui no livro de Lucas, voltando para Lucas, né, 21 a partir do 25. Só voltar aqui um pouquinho, Lucas 21 a partir do 25, né? São palavras do próprio Senhor Jesus, né? Aqui no livro de Lucas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá, esse é o encargo, ao versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então aqui ele fala de novo, né? Virão vindo numa nuvem, da mesma forma que Jesus ascendeu, a gente vai ver ele descer de novo, né? Então tem uma outra passagem que fala que se ele estiver ali,
não creia, se ele estiver ali, mas quando o Senhor vê, a segunda vinda dele será, né, notória por toda a face da terra. Ele virá como um raio, né, que pode ser visto do Oriente até o Ocidente. Todos poderão ver, né? Não será uma vinda oculta, mas uma segunda vinda à vista de todos, né? Todos poderão ver ele vir nos céus. Não é nada oculto que, não, ele está ali, ou ele está aqui, ou ele está ali, ou está acolá. Não, porque diz que virão muitos falsos cristos, dizendo, né, eis que ele está ali, eis que ele está ali, mas que a gente não deve acreditar, porque a segunda vinda dele, ele vai se mostrar do Oriente até o Ocidente, e todos verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens da mesma forma que ele subiu, né, de carne e osso, e todos verão, né? Interessante, irmãos, que a gente vai falar de uma coisa assim, né, que continuar falando, né? No livro de Hebreus, ele tem um encargo muito grande com relação à ascensão de Cristo. O livro de Hebreus, ele fala muito do ministério celestial de Cristo. Eu queria trazer para os irmãos algumas particularidades, né? E depois disso eu vou estar encerrando. Eu creio, irmãos, assim, que o livro de Hebreus, né, tem muitos. O autor do livro de Hebreus, ninguém, assim, o autor do livro não assina a carta aos Hebreus, né, quem escreveu. Mas tem muitos irmãos que creem que a carta aos Hebreus, ela foi escrita por Lucas, conforme a gente falou que Lucas, ele era um irmão que ele tinha muito encargo com relação à ascensão, né? Por isso tem muitos irmãos que acreditam que o livro de Hebreus tenha sido escrito por Lucas. A gente não fecha questão nisso, mas eu queria estar trazendo algumas particularidades do livro de Hebreus, né, que esses irmãos levam esses irmãos a considerar, né, que Hebreus tenha sido escrito por Lucas. Muitos creem que foi Paulo, né, porque se assemelha muito aqui a muita coisa ao que Paulo entendia, né? Mas a gente entende também que Lucas ele estudou muito com Paulo, conhecia muito do que Paulo ensinava, né? Ele participou da escola de Paulo, teve com Paulo ali muitas das vezes nas prisões de Paulo, né? A própria Escritura fala isso. E aqui no versículo 2, fala assim, ó, a partir do 1. Hebreus 2, a partir do 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor? Então ele está falando aqui da salvação, ó, o escritor da Epístola aos Hebreus está falando da palavra a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Então a gente vê aqui que quem escreveu o Hebreu, ele não escreveu ouvindo diretamente do Senhor. Então ele não era um apóstolo. Ele não escreveu ouvindo diretamente do Senhor. Mas ele fala aqui, ó, o qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então ele se coloca fora, o escritor de Hebreus, ele se coloca fora daqueles que ouviram a palavra. E Lucas, a gente sabe que ele não teve com o Senhor, mas ele escreveu, né, as suas cartas, a carta de Lucas e o livro de Apóstolos, né,
pesquisando, escutando, ouvindo os irmãos que tinham estado com o Senhor Jesus, e esses irmãos, eles relatavam para Lucas e Lucas escrevia. Assim ele escreveu Lucas e assim ele escreveu Atos dos Apóstolos, né? Ele ouvia, ele pesquisava com esses irmãos, né? Ouvia esses irmãos e escrevia. Versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Né? Então, aqui no versículo 4 diz que Deus deu testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. Né? Então, fala que todo testemunho que Deus deu foi juntamente com eles, né? Aquelas obras dos Atos dos Apóstolos ali, do Espírito Santo na vida dos irmãos em Atos, era testemunho de Deus juntamente com eles. Ali era Deus obrando juntamente com eles. Né? E outra coisa, irmãos, que os irmãos entendem que esse livro de Hebreus ele foi escrito por Lucas, é porque a linguagem dele é a mesma linguagem do grego de Atos. Lucas, né? O livro de Lucas ele foi escrito no mesmo grego, num grego parecido com o livro, mesmo grego aparece no livro de Atos, e a linguagem de Hebreus ela é nesse mesmo grego. Né? Quando o tradutor ele traduz, o mesmo tradutor ele traduz com a sua linguística, né? com as suas palavras, e fica bem parecido. Mas quando tu entra no grego original, você consegue ver essa distinção. E esse termo aqui, do versículo 2:4 de Hebreus 2:4, quando fala aqui, ó, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. Esse termo, prodígios, sinais, prodígios e vários milagres, só aparecem nos escritos de Lucas. Aí eu queria ver com os irmãos em Atos, para a gente ver esses sinais, né? Sinais, prodígios, Atos 5, livro de Atos 5, e a gente vai estar terminando, tá? Atos 5:12. Atos 5:12, a gente sabe que Atos foi escrito por Lucas, né? Atos 5:12 fala assim, ó, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Né? Então a gente vê aqui falando que sinais e prodígios, né? Atos 2:43. Atos 2:43. É um texto que a maioria dos irmãos conhece, né? Que é aquele de Atos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, 42, né? E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha o termo de novo aqui, ó, de Lucas. Prodígios e sinais. Aparecem em Atos 2:43, 4:30. Atos 4:30. Enquanto estendeste a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Então aparece de novo aqui em Atos 4:30, os termos, né, que Lucas usava, sinais e prodígios. 7:36. Atos 7:36. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Então Lucas, até quando ele escrevia com relação ao Velho Testamento, ele usava esses termos, fazendo prodígios e sinais. Né? Isso era a termologia do falar de Lucas. 14:3, Atos 14:3.
Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo-os que por meio dele se fizessem sinais e prodígios. Né? E muitos outros, né, irmãos? Assim, não é encargo a gente querer convencer os irmãos que Hebreus foi escrito por Lucas, mas lá em Hebreus 2:4 aparece esse mesmo termo. É o único lugar que aparece sinais, prodígios e maravilha. Essa terminologia, esse termo, ele só é usado por Lucas. Por isso que tem muitos irmãos que creem que Lucas foi quem escreveu Hebreus. E em Hebreus ele tem o maior encargo das Escrituras, né, com relação à ascensão de Cristo, que a gente vai estar estudando mais para frente. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui. Assim, o encargo de hoje era falar do encargo de Lucas com relação à ascensão, né? Senhor, muito obrigado por esse tempo, por vermos com relação à ascensão, né, do seu Filho Jesus, com relação ao encargo de Lucas, né, com relação à ascensão. Senhor, abençoa esse tempo, nos dá graça para que a gente venha entender com relação ao ministério celestial do teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse tempo, nos dá graça. Amém, Senhor. Amém.